Fábio daqui a pouquinho, que tem gente no telefone. É o pastor Levi. Tudo bem, pastor? Tudo bem, meu amado. Seja bem-vindo, irmão. Como é que estão as coisas aí no Rio Grande do Norte? Muito bem, graças a Deus. Diga, irmão. Amado, é o seguinte, eu acredito que existe um intervalo realmente entre o versículo 2 e o versículo 1 do Gênesis. A princípio, sabemos que todas as coisas que Deus criou foram coisas perfeitas. E jamais Deus iria criar a terra sem forma e vazia, né? Até porque tudo que Deus faz tem um objetivo. Então, eu acredito que esse espaço de tempo foi exatamente esse momento de cataclismo, de mudanças que realmente houve na terra afetada pelo nosso inimigo. E logo depois nós vemos realmente um desfecho de tudo isso que aconteceu, mas existe um ponto final do versículo 1, quando no princípio Deus criou os céus e a terra, e no versículo 2 você vê que ela vai tomando um outro rumo das coisas. Então eu acredito que realmente houve esse intervalo, né, e que depois as coisas foram se restaurando, se renovando, né, até chegar a criação, tornar-se uma criação perfeita. Pastor Levi, o irmão é de qual denominação? Eu sou da Igreja Missão Boas Novas. Missão Boas Novas. Muito obrigado pela presença do senhor. Um grande abraço a todo o povo aí do Rio Grande do Norte, né? Pastor Fábio Sabino, como é que o senhor comentaria aí a opinião do nosso irmão lá do Rio Grande do Norte? O senhor concorda com ele ou não? Bom, eu vou só explicar o porquê ele tem esse raciocínio. Certo. Como todos nós temos a versão em português, e é um outro problema que nós encontramos hoje, são justamente as versões bíblicas. Nós temos revista atualizada, revista e corrigida. O que ocorre? Existe uma versão em português que divide o versículo 1 com o versículo 2, trazendo uma nova sentença no versículo 2, dizendo: a terra, porém, aí vem esse porém no português, que é uma conjunção coordenativa adversativa, para fazer um contraste com o versículo 1. Isso. Quem tem esta versão dá a entender, sim, que a terra, houve algo com a terra, ou seja, se a terra ela era, agora já não é mais. A terra, porém, tornou-se, mudam até o tempo verbal, nós chamamos os troncos hebraicos de kal, para nifar, que é uma voz passiva, para dar a ideia que houve realmente algo para com a terra, seria a queda de um ser, que alguns chamam de Lúcifer, que até hoje eu não sei onde está isso na Bíblia também. Bom, enfim. Então, uma questão mais... Está o quê? Lúcifer. A palavra Lúcifer. A palavra Lúcifer. Senão vai chover telefonema aqui com aquele texto. Deixa chover. Tá bom. Ele te explica. Esse nome Lúcifer não existe na Bíblia. Já vamos começar por aí, vamos ser bem claros e sinceros. Então, por essa versão, dá a entender isso sim. Agora, a questão é, será que esta versão que traz o artigo aí, a terra, porém, tornou-se, é uma versão coerente? É uma versão baseada nos textos hebraicos? E se não é, de onde originou esta versão, então, que coloca essa conjunção coordenativa adversativa e muda o tempo verbal? Nós temos duas explicações. Ou vem do texto hebraico, ou vem do texto grego, que é a Septuaginta. E para a alegria do irmão Elias, é isso? O telespectador? Levi? Levi. Bom, então o senhor tem uma versão aí que praticamente vem da Septuaginta, que isso dentro de uma crítica textual, que é uma área da exegese, isso não dá parâmetro, porque o texto hebraico, sendo mais fiel que a Septuaginta, nesse texto, não vai dar parâmetro para isso. Ou seja, não existe intervalo algum, não existe destruição nenhuma, porque o texto bíblico não dá apoio para isso. Ah, mas ficou uma questão em aberto aí. Qual questão? Tudo bem. Gramaticalmente, o irmão fez uma exposição legal, mas a primeira palavra do irmão Levi, que é uma questão que a gente tem que discutir. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e tal. Por que que na criação de Deus, a terra que ele fez era sem forma e vazia? Isso não faz sentido. Sim, porque ele tinha que completar, ele tem que trazer o início. Ela é, mas ele acaba dando forma a isso. Não quer dizer que a terra ela deixou de ser. Ela sem forma, tanto é, os 3 primeiros dias da criação, justamente a narrativa vai lidar com a questão que ele vai preenchendo a forma, que ele vai lidar com céus, simplesmente com céus,
a questão da água e céu, simplesmente. Os 3 últimos dias da criação, ele vai completar o que é vazio. E vai produzir, a terra vai produzir erva, semente, vem a criação do homem. Ou seja, ela não estava apta ainda para o homem habitar, porque diz o texto que existia apenas água praticamente em toda a terra, depois que ele faz a separação. E as trevas que existem é uma escuridão, depois que ele faz a questão da luz e a separação. Por isso que diz que era sem forma e vazia, porque ele vai trazer a forma, ele vai preencher para a questão do homem. E o que deu, justamente, e o que ele faz, ele vê que é bom. Agora, se eu pegar que o versículo 1 é uma outra terra, vamos colocar aqui é o tema, onde existiu outros seres, vamos colocar que o senhor não quis entrar, mas eu vou entrar. Que existiu a primeira esposa lá de Adão. Então não pode ser a primeira esposa de Adão, tem que ser antes. Certo. Se eu pego o versículo 1, provando o raciocínio que essa terra houve dinossauros, houve pessoas pré-adâmicas, houve seres espirituais, é o único raciocínio que é onde parte o conceito judaico, que a primeira mulher que existiu foi Lilith, que vem de lá, lembrar que a escuridão, que foi, segundo traz o registro do Midrash, foi a primeira esposa de Adão. Onde as coisas vão parar? Dá a entender por uma lacuna. Por que por uma lacuna? Porque o texto, ou seja, os midrashitas, os judeus, Midrash, pega a expressão, quando Deus cria Eva, que leva Adão, a expressão que Adão traz para Eva. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Senão que ele conheceu alguém a outra antes. não era? Então, vem dessas lacunas. Por isso que existe raciocínio, que o irmão aí acabou de expor, e realmente Deus não criou nada imperfeito. Não, pelo contrário, ainda está o processo de criação. Não está dizendo que Deus criou, não, é um processo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Só que depois eu vou explicar essa questão do princípio, que está no português, que em hebraico não é muito bem essa visão do autor aí do livro do Gênesis, capítulo 1. Ele não quer trazer uma questão de uma sistematização cosmológica. Ele está debatendo aí, na época dele, eu tenho que entrar na mente do autor, quando ele traz a expressão no princípio, ele não quer dizer o princípio de tudo quando Deus começou a criar. Ele quer registrar quem é o principiador de toda a criação. Essa é a verdade. Em Tem hebraico é diferença? isso. Para mim é a mesma coisa. Não, tem muita Ué, diferença. O principiador é aquele que age no princípio. Sim, mas quando eu Ué. pego o substantivo princípio, Ah. eu estou trazendo o início. Eu não não- estou lidando com o início, mas não quem está iniciando. A perspectiva do autor aqui, ele não quer lidar com o início de tudo, mas sim quem está iniciando. Posso explicar? Pode. Vamos lá, Pra a mim não expressão faz hebraica. diferença. Vamos lá, primeira palavra, Bereshit. Vamos lá, Bereshit em hebraico. Significa no princípio. Se eu tiro a preposição em hebraico, B com o seu shevá, tira a preposição, vai ficar apenas a expressão Ureshit. Eu tiro o sufixo it, chego no radical do substantivo, que é rosh, que é cabeça. Ele está trazendo quem é a cabeça da criação. Tanto é que o Evangelho de João tenta explicar quem é a cabeça da criação. E assim por a gente atrás, arque. Quando chegou lá em João, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É a mesma a tradução do hebraico para o grego, vem de arque. Então ele está dizendo quem é a cabeça da criação. Dá a entender que o autor ele está discutindo com um outro raciocínio que talvez na época dele estava existindo. Uma questão de dualismo, uma questão de politeísmo. Ele registra uma questão mono. Quem criou uma única cabeça? E quem é essa cabeça? Essa cabeça é o Eterno, é Elohim, que tanto é um termo plural, mas não poderia ser os deuses? Não, porque o verbo que antecede o substantivo está no singular para denotar um plural majestático aí. Então, não está lidando com uma questão de sistematização cosmológica, e sim uma questão de quem é o principiador de tudo. Quem é a cabeça disso? É Deus. Muito bem.